Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. No mês de dezembro, pessoas no mundo inteiro param para refletir acerca da importância do nascimento, da vida, da morte, da ressurreição e da segunda vinda de Cristo. Certamente Jesus é o personagem central da história. No programa de hoje, nós vamos conversar com você sobre a grande centralidade de Cristo na minha e na sua vida. Vamos falar sobre como Jesus pode influenciar e tocar o seu coração ainda hoje. Fique aí, nós já estamos de volta. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo, o grande desbravador do cristianismo, quando escreveu de Roma a sua carta à igreja de Colossos, sua carta aos Colossenses, ele deu forte ênfase na pessoa e na obra de Cristo. E no capítulo 3, versículo 11, ele sintetiza o seu ensino sobre Jesus, dizendo assim: Cristo é tudo em todos. Ele não poderia ser mais abrangente, ele não poderia ser mais sucinto. Cristo é tudo em todos. É sobre este assunto que eu quero conversar com você no programa de hoje. Jesus certamente é a pessoa central da eternidade e da história. Antes que houvesse mundo, lá na eternidade, em plena comunhão com o Deus Pai e com o Espírito Santo, ele tinha plena felicidade, plena harmonia, e ele desfrutava desta comunhão gostosa e indescritível para nós, nas pessoas que compunham a Trindade, que compõem a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já lá na eternidade, ele já era o centro da nossa salvação, porque a Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Jesus é tudo nos conselhos eternos de Deus. Todo o plano da redenção foi trabalhado na centralidade da pessoa, da obra, da morte, da ressurreição de Jesus. Quando o universo começou, quando o universo foi criado, os mundos estelares, as galáxias, os planetas, os mares, os anjos, o ser humano, Jesus Cristo também ocupava um lugar central, porque a Bíblia diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele
e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, quer sejam tronos, potestades e soberanias. Jesus Cristo é o agente da criação. Ele é o Verbo de Deus. Foi Ele quem trouxe à existência as coisas que não existiam. Ele é tudo em todos, na própria obra da criação. Quando eu olho, por exemplo, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que atravessa vitoriosa e sobranceira os séculos, triunfando sobre a intolerância de uns, a crítica de outros, as fogueiras da intolerância, e permanece viva, infalível, inerrante, suficiente. Jesus Cristo é o centro da Bíblia. Todos os sacrifícios lá do Velho Testamento apontavam para Ele. Ele é o Cordeiro da Páscoa. Ele é o Cordeiro substituto. Ele é representado, por exemplo, pelo maná que caía do céu. Ele é representado, por exemplo, pela água que brota da rocha ferida. Ele é representado, por exemplo, pelos milagres da coluna de fogo e da coluna de nuvem. Jesus Cristo é aquele para quem apontaram os patriarcas e os profetas. As festas judaicas apontavam para ele. Tudo isso era sombra e Cristo é a substância. Ele é tudo em todos no Antigo Testamento. No Novo Testamento ele ocupa também um lugar central. Os evangelhos falaram do seu nascimento, dos seus ensinos, dos seus milagres, das suas obras, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. O livro de Atos registra como ele derramou o Espírito Santo para que a igreja avançasse de Jerusalém a Roma. As epístolas falam da sua pessoa e da sua doutrina, e o livro de Apocalipse fala da sua vitória retumbante sobre o diabo, sobre o anticristo, sobre o falso profeta, sobre a grande Babilônia, retratando de forma tão vívida a sua gloriosa volta. Jesus Cristo é tudo nas Escrituras. Ele é tudo em todos, também na nossa salvação. Ele é o nosso Salvador. A Bíblia diz assim: não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador. Não há outro caminho que possa nos conduzir a Deus. Ele é a porta da nossa salvação. Ele é o pastor que ama as ovelhas e deu a sua vida pelas suas ovelhas. Nós somos salvos em Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Senhor. Ele é a razão da nossa esperança. Nele nós temos copiosa redenção, porque Ele é tudo em todos na salvação. Mas Jesus é tudo em todos na igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o edificador da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o protetor da igreja. Ele é o supremo pastor da igreja. A igreja é o seu corpo. A igreja é a sua noiva. A igreja é a sua vinha. A igreja é o seu rebanho. Ele é tudo em todos. Mas mais do que isso, Jesus é tudo em todos também na história. Na história. Ele é aquele que tem o livro da história em suas poderosas mãos. É o que venceu para abrir este livro e desatar-lhe os selos. O único que pode dar sentido à história, que pode comandar a história rumo à consumação gloriosa e vitoriosa, é o Senhor Jesus. A história estaria à deriva sem Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é aquele que está assentado na sala de comando do universo, depõe reis e levanta reis, abate reinos e levanta reinos. Ele governa o universo, ele dirige a história. Ele é tudo em todos. Mas, finalmente, eu posso dizer para você que Jesus é tudo em todos no céu.
Quando nós chegarmos no céu, a casa do Pai, a nova Jerusalém, o paraíso, o seio de Abraão, o lugar de bem-aventurança eterna, mesmo lá, Jesus será o centro absoluto de tudo. Ele vai ser a grande lâmpada da nova Jerusalém. Ele é o santuário onde nós habitaremos. O cântico que vai se desenrolar por toda a eternidade no céu vai ser este: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, a glória e o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. A grande pergunta é esta: Jesus já é o centro da sua vida? Você já se entregou a Jesus Cristo, recebendo-o como seu Senhor e como seu Salvador pessoal? Você já se rendeu aos pés de Jesus? Você já pôs a sua confiança nele e já reconheceu que ele é o único Salvador, o único Senhor, o único caminho de volta para Deus, e só por meio dele você pode receber perdão dos seus pecados e a vida eterna? Hoje, agora mesmo, você pode tomar a mais importante decisão da sua vida e entregar o seu coração a Jesus e recebê-lo como seu Salvador pessoal. Eu quero orar em seu favor. Quero colocar sua vida diante do trono da graça de Deus. Onde você está? Ore comigo. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que nos assistem, para que eles reconheçam a Cristo como Salvador e Senhor e, crendo nele, recebam a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Está aqui conosco no programa o pastor Ricardo, e ele tem uma palavra muito preciosa para compartilhar com vocês nesse momento. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Hernandes. É um privilégio. Sabe que eu estava ouvindo ali a mensagem tão cristocêntrica, né? Nós precisamos ouvir tanto de Jesus. Eu estava louvando a Deus por essa oportunidade que Deus dá a nós de compartilhar a palavra de Deus com tantos lares. É verdade. Deus continue abençoando sua vida, pastor, e que essa mensagem cristocêntrica seja sempre a razão do nosso programa. Amém. Nós amamos a nossa denominação, as demais denominações religiosas, mas a mensagem do Evangelho, ela precisa ser pregada como ela é. Né? É verdade. E eu quero aproveitar essa oportunidade e convidar as pessoas que estão nos assistindo para que participem desse ministério. Como? Orando pelo ministério do reverendo Hernandes, da Igreja Presbiteriana de Evangelização aqui na TV. É um ministério desafiador. E além de orar, você pode ser um parceiro em missão. Então, entre em contato durante a semana, de segunda a sextas-feiras, e ligue para o 0800 119 105 e diga: olha, eu quero ser um parceiro em missão do programa Verdade e Vida. Então faça isso de segunda a sexta, no horário comercial, 0800 119 105, uma ligação que você não terá despesa nenhuma com ela, mas você poderá participar desse ministério. E nós vamos enviar para você de presente esse livro do pastor Hernandes, Gotas de Esperança para a Alma. Então ligue, seja um parceiro em missão desse ministério de evangelização pela TV. Sabe, pastor, eu tenho viajado muito em prol do nosso ministério de comunicação, da nossa igreja, pregado e falado do programa e como que é querido o nosso programa. Então, um abraço a todas as pessoas que estão nos assistindo e que têm nos recebido no seu nome, no nome da Igreja Presbiteriana do Brasil. Graças a Deus. Nós estamos encerrando, então, mais um programa Verdade e Vida. Nós queremos expressar o nosso carinho, a nossa gratidão a você pela sua audiência, pelas suas orações, pela sua contribuição. Se Deus nos permitir, na próxima semana, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Deus abençoe você e a sua família.